beleza? Então, agora o nosso último vídeo de metformina. Vamos falar dos aspectos negativos, né? Porque nem tudo são flores. Então a gente vai ter aí alguns aspectos que contraindicam o uso, mas não são assim muito presentes na população, tá? Em geral, ela é bem tolerada em grande parte da população que apresenta problemas com controle glicêmico. Então vamos falar aqui, mas é importante, a gente tem, né? Sempre tem alguma coisinha relevante para falar de efeitos deletérios. Então, quais são as contraindicações? Então vamos falar de contraindicação e de reação adversa medicamentosa. Então, para quem que não deve usar, né, metformina? Então tá aí, coitado do fígado lá, doente, não tá legal. Então, na insuficiência hepática, você tem problemas, por quê? Aí a gente pensa, mas por que na insuficiência hepática se o fígado, a metformina não sofre metabolização? Né? Normalmente, indivíduos que têm insuficiência hepática, você tem contraindicação para medicamentos que dependem da metabolização hepática para serem depois eliminados, né? No caso da metformina, a gente sabe, ela não sofre metabolização, ela é eliminada inalterada através da urina, né? Através lá do processo de formação da urina no rim. Então, na insuficiência hepática, a gente vai ter restrição, né? Quando essa insuficiência hepática for mais severa, tá? Porque o fígado é um alvo da metformina. Se o fígado já está doente, você não vai dar uma substância que vai ficar lá cutucando no fígado, porque ele não vai aguentar, né? Então você pode acelerar esse processo de insuficiência. Então, normalmente você vai ter essa contraindicação, um marcador que a gente usa para definir em que ponto da insuficiência hepática você não deve usar metformina, é quando a transaminase, que é um marcador de lesão hepática importante, ela tiver maior que 3 vezes o limite, tá? Então, se essa transaminase tiver maior que 3 vezes o limite, no sangue você dosa, né, você vai ter, suspende metformina, tá? Porque ela vai poder acelerar esse processo de dano hepático. Então, nesse caso é por isso, porque o fígado é o alvo do medicamento. Então, normalmente, insuficiência hepática, você não usa medicamentos que dependem da metabolização hepática para serem eliminados, ou medicamentos que atuam no fígado, né? Que vão agir ali naquele tecido que está doente e não vai aguentar muito o tranco. Além disso, olha só que bonitinho, bonitinho assim, né? O desenho, mas não é uma situação bonitinha, né? O rim fumando, o outro bebendo, o rim doente, né? Assim, meio deprê e tal. Então, na insuficiência renal. Então, por quê? Razões óbvias, né, gente? Na insuficiência renal você tem o quê? A eliminação, a excreção, a saída da metformina depende única e exclusivamente dos rins. Se os rins estiverem doentes, esse medicamento vai se acumular no organismo e vai produzir os efeitos adversos em maior intensidade. Então, tem que, na insuficiência renal, você suspende o uso da metformina. Na realidade, são pouquíssimos medicamentos que você utiliza em indivíduos que têm insuficiência renal, né? Normalmente, o que se mantém no diabético é a insulina, tá? Então, na insuficiência renal, você vai ter o marcador, né, a taxa de filtrado glomerular e os níveis de creatinina também. A taxa de filtrado glomerular, quando ela for menor que 45 ml por minuto. Então é uma taxa bem baixa de filtrado. Então, na insuficiência renal inicial ali, você ainda consegue manter durante um bom tempo. É quando chegar nesse nível de redução de taxa de filtrado, né? Lembrando que a gente vai ter uma taxa de filtrado normal de 125 ml por minuto. Aqui a gente está falando de uma de 45. Então você já tem uma redução da função renal bem importante, tá? Indivíduos com diálise, gente, hemodiálise, são poucos medicamentos que são mantidos. Como eu falei, insulina é usada em diabético que está fazendo hemodiálise, você tira os outros se tiver com esse dano renal importante, né? Na hemodiálise você já tem. E a gente vai ter também as glitazonas que a gente vai falar, uma delas pode ser mantida, mas elas têm tantos outros defeitos que às vezes não é interessante. Depois a gente vai falar disso. Bom, gente, uma outra contraindicação que a gente vai ter é lá um oxímetro, né, registrando aqui saturação de oxigênio. Por que eu botei isso aqui? Porque a gente vai ter uma restrição em indivíduos que têm maior quadros clínicos que podem produzir hipóxia, tá? Então, que estão sujeitos, mais expostos à ocorrência de hipóxia no seu organismo. Então, a gente vai ter aí algumas situações, né? E isso vai ser importante, porque vocês sabem que a hipóxia, quer dizer, a redução do oxigênio
num tecido, no corpo todo, enfim, pode levar aquele metabolismo anaeróbio, ou seja, o piruvato virar lactato. E isso vai produzir o que a gente chama de acidose lática, que não é legal, tá? Bom, então vão ser principalmente nas alterações pulmonares, né, e circulatórias e cardíacas, insuficiência cardíaca, por exemplo, enfim, o que levar à redução da circulação sanguínea ou da ventilação pulmonar expõe o sujeito à hipóxia tecidual. E a hipóxia tecidual vai levar à formação de lactato, né? Como a gente vai ter uma substância que está estimulando mais a via glicolítica, então a gente vai ter muita formação de piruvato. Então tem que estar chegando oxigênio ali de montão para esse piruvato poder ter condição de ir para ciclo de Krebs, né? Então, se não tiver, ele vai virar o lactato e aí problema, tá? Então nesses indivíduos também não é interessante fazer o uso de metformina, porque vai aumentar muito o risco de você ter quadros de acidose lática. Bom, além dessa ocorrência de hipóxia, a gente sabe, né? Insuficiência hepática também. O sujeito já está mais. É uma condição que expõe o sujeito à acidose lática. Então você não vai jogar um medicamento onde ele já tem uma condição clínica que expõe a isso. Por que na insuficiência hepática a pessoa tem mais risco, gente? Porque é o fígado que metaboliza o lactato. Se ele está doente, ele vai deixar de metabolizar o lactato, ele vai ficar acumulado no sangue e vai produzir acidose lática, tá? E na insuficiência renal, a mesma coisa, né? Devido com insuficiência renal, ele está mais exposto à acidose de forma geral, e aqui no caso, com a metformina, estimulando essa produção, né, e reduzindo a entrada do lactato no próprio fígado, enfim, você vai ter um elemento que é importante no tamponamento sanguíneo, na regulação do pH, que é o rim, através da formação da urina e excreção de hidrogênio. Você vai ter ele doente, ele vai estar fazendo menos isso, consequentemente mais acúmulo de ácidos. Então maior a chance de desenvolver o que? Acidose, tá? Bom, reações adversas, gente. Que reações adversas a gente vai ter associadas à metformina? Então vamos ver aqui, ó. A principal delas está associada ao trato gastrointestinal, tá? Então, muitas pessoas relatam sentirem desconforto gastrointestinal quando utilizam metformina. Então, ela produz essa reação adversa já de cara, já na entrada, né? E é manifestação de diarreia, flatulência e cólica intestinal, né? Que é chato, é desconfortável, ninguém vai conseguir ficar tomando um medicamento que vai produzir isso. Então, só que tem um porém aí nessa história. Esses efeitos, gente, normalmente eles são transitórios, tá? Eles vão durar em torno de 2 semanas. Então, no início do tratamento, se o paciente segurar a onda nesse início do tratamento, com esses desconfortos, depois ele vai ter todos aqueles benefícios. Então, a ocorrência do desconforto gastrointestinal, ela está associada com uma redução da adesão terapêutica, né? Quer dizer, do abandono da terapêutica. A pessoa, não quero ficar me sentindo assim, por mais que às vezes você informe que isso é transitório e que vai passar em 2 semanas. A gente vai ter em torno, mais ou menos, gente, 5% da população, dos pacientes que iniciam o tratamento com metformina, eles descontinuam o uso por conta desses efeitos, tá? Então é pouco, né? Tem que orientar bem o indivíduo, dizer que depois ele só vai ter bônus, né? Bom, além disso, a gente tem também um efeito da metformina reduzindo a absorção de vitamina B12 no intestino. Então é um outro efeito local, tá vendo? Do fármaco no tubo intestinal. Então ele diminui a absorção dessa vitamina B12, tá? A nível intestinal. E a vitamina B12 ela está associada com vários, né? As vitaminas normalmente são grandes reguladores, são moléculas reguladoras do corpo, de diversas funções. A B12 ela está associada, por exemplo, com maturação de hemácia. Então você tem a anemia, chamada anemia perniciosa, que é por conta da deficiência de B12, está associada em alguns desses indivíduos que usam metformina. Você tem a B12 sendo uma molécula também importante na estabilização e proteção do sistema nervoso central. Então você pode ter algumas intercorrências neurológicas, mas são raras, tá, gente? Essas reações adversas elas não são tão frequentes. Então a gente vai ter aí mais ou menos 30% da B12 não sendo absorvida, tá? No tubo intestinal. Então E aí a saída para isso, para tentar resolver isso, é fazer suplementação. Então um dos suplementos que é muito utilizado, que corrige um pouco isso, é cálcio. Por quê? Porque justamente a B12 ela é absorvida junto com cálcio, tá? Através de cotransporte intestinal. E a metformina ela compete com esse cálcio.
e assim ela acaba sendo absorvida mais do que a B12. E a B12 fica lá chupando o dedo de bobeira, não consegue entrar, né? Não consegue sair do tubo e entrar na célula. Então, suplementando cálcio, você consegue, ajuda um pouco, melhora essa absorção e fazendo também suplementação de B12, né? Usando B12. Bom, gente, além disso, a gente tem a questão da acidose lática, né? Essa acidose lática ela vai acontecer em 0,03 casos, né, por 1000 pacientes. Quer dizer, não é muito frequente, né? Então você tem um risco reduzido. E ela só vai acontecer, claro, naqueles indivíduos que têm os fatores que predispõem, que são quais? Aqui eu listei alguns só, né? Insuficiência cardíaca, apesar da metformina ter um papel importante cardioprotetor de prevenção, né, de manifestações cardíacas, mas quando o indivíduo já tem a doença instalada e isso repercute na perfusão sanguínea, na circulação, que é o que a insuficiência cardíaca muitas vezes faz, né, porque você tem redução da fração de ejeção de sangue, então você tem uma predisposição que é menos sangue arterial circulando, menos oxigênio chegando, hipóxia, risco de formação de lactato maior, né? Insuficiência hepática, como a gente falou, porque você não vai ter aquele órgão que metaboliza esse lactato funcionando bem. Insuficiência renal, porque você não vai ter a excreção dos ácidos acontecendo como deveria. Aqui DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então você não vai ter um problema ventilatório, que vai diminuir a saturação de oxigênio, quer dizer, vai diminuir a entrada do oxigênio, a chegada dele no sangue, a presença dele no sangue, predispondo à hipóxia. E indivíduos com maiores de 80 anos, que a gente sabe, né, o indivíduo, à medida que vai envelhecendo, você vai tendo uma redução de velocidade de circulação sanguínea, tudo vai diminuindo, né, o tônus vascular também, enfim, você vai tendo vários problemas que podem produzir alterações circulatórias importantes, né, tanto que a pessoa sente mais formigamento e tudo por conta, né, de extremidades, por conta essa circulação mais reduzida. E a gente sabe, menos oxigênio, mais o piruvato vai virar lactato e maior o risco de acidose lática. Ok, gente? Né? Então, aqui a gente vê que a ocorrência é baixíssima, tá? Tanto é que normalmente indivíduos mais idosos se faz uso mais de secretagogo de insulina, glibenclamida, por exemplo, pensando nesse risco de acidose lática que não é nem um pouco interessante, né? Ele é bem danoso. Belezinha, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Coisa dessa, um assunto longo, mas muito importante, muito relevante para vocês depois manejarem bem os indivíduos, né, que têm diabetes e porque a maioria vai fazer uso desse medicamento, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo falando de glipazona, que é um outro sensibilizador da insulina. Então a gente se vê.